Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 18 de abril de 2019, nós estamos falando aqui da Alemanha e nós vamos para mais um vídeo da série Balanço Comentado. Nós estamos fazendo uns vídeos aí, seguindo uma sequência aí da série Meu Próprio Negócio, no qual eu falo ali do dia a dia, dos acontecimentos ali da minha empresa. Nós estamos aí passando por um processo de fusão / aquisição. E eu tô narrando isso lá, mas como a gente tá fazendo muito vídeo daquela série, eu falei, vamos dar uma dispareada na cabeça, vamos mudar um pouco o foco. E tinha tempo que a gente não fazia aí um balanço comentado, então cá estamos nós. Bom, a empresa de hoje que eu vou falar é o Facebook. A galera sempre me pergunta, Viver, você não tem um Facebook na carteira? Ou o que você acha do Facebook, etc e tal. Eu geralmente respondo ali, não gosto muito de mídia social, dessas coisas, empresa desse tipo, é muito arriscado, piriri pará. Mas dessa vez eu quero tentar explanar um pouco mais, porque geralmente eu mando a resposta por texto, aí tem que ser bem resumido. Agora eu vou tentar explicar um pouco melhor pro pessoal aqui, para mim poder elencar os pontos negativos, os riscos que eu vejo dentro do Facebook. E por que eu acho que ele é uma empresa com os dias contados, meu amigo? É isso aí mesmo, o Facebook está com seus dias contados, pode ter certeza disso. Bom, vamos ao que interessa. Vamos pegar minha canetinha aqui. Bom, nós vamos falar aí hoje do Facebook, todo mundo conhece, eu não vou fazer uma introdução aqui acerca da empresa, porque não há necessidade, né? Se você não sabe o que é o Facebook, é porque ou tu chegou de algum outro planeta, ou tu tá hibernando em alguma cápsula do tempo e acordou hoje. Então não tem como você não saber o que é o Facebook. Mas enfim, a maior mídia social, a maior empresa de mídia social do planeta. Vamos, antes de a gente falar do case dela, né? Vamos dar uma olhada aqui primeiro no como é que anda o balanço do Facebook. Começando aí pela receita, né? Nós temos aí uma receita. O Facebook, eu não sei quando que ele abriu o IPO, se foi em 2010. Não sei se foi em 2010 ou 12 ou 11, sei lá. Mas enfim, o que nós temos aqui de dados a partir de agora é de 2010 para frente. Não tem aí 10 anos, eu gosto geralmente de olhar 10 anos, mas 9 anos dá para quebrar o galho. Bom, o que a gente pode observar? Que o Facebook saiu de uma receita de 1,9 bilhões para uma receita de 55 bilhões. É um feito e tanto. Se você for olhar nível de crescimento da empresa, meu amigo, é fantástico. O case do Facebook, se você for olhar o que ele já apresentou de hoje para trás, é muito bom. Para a galera que entrou aqui, ó, nessa era aqui, o cara pegou esse boom todo aqui, o cara deve ter ganhado muito dinheiro, meu amigo. Isso daí não tem como negar. O que o Facebook fez até hoje não tem como negar. Mas eu não vejo o Facebook. Quando eu invisto numa empresa, eu não compro ela com a intenção de vender daqui a 10 anos, ou daqui a 5 anos, alguma coisa do tipo. Meu investimento é sempre de longo prazo. Então eu estou falando aqui para pessoas que também querem investir no longo prazo. Se você quer especular, eu quero comprar agora, vender daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, aí é outros 500, o que eu estou falando não se aplica. Não, eu quero quando chegar a 100% do valor que eu comprei vender. Você está fazendo um trade, você não está investindo no longo prazo, visando aposentadoria com aquela ação, enfim. Então, assim, são características diferentes. Você tem que entender primeiro o que você quer, né? Para depois você saber colocar os ativos certos ali na sua carteira, senão você vai enfiar os pés pelas mãos, né? Então, falando assim a longo prazo, é uma empresa maravilhosa, né? Pelo que ela já tem feito. Mas eu vejo alguns problemas aqui e eu vou comentar depois. Vamos olhar agora o lucro, né? Podemos ver aí o lucro do Facebook. A gente vê que ele começou com um lucro de 606 milhões e está aí com 22 bi de lucro, né? É um bom lucro também, um bom crescimento de lucro. Então você vê que a empresa não só cresceu as receitas, como conseguiu crescer o lucro. Ela manteve uma margem muito boa, né? Estava com 52 e agora com 44. Não caiu muito, não. Eu acho que pelo tamanho que ele se tornou, eu acho que está válido, né? Está dentro dos padrões aí de empresa desse porte. Então acho que a nível gerencial de balanços, os 2 primeiros pontos são bem positivos. O que eu vejo de negativo aqui? Bom, um dos primeiros pontos no Facebook que me desanima é esse daqui, ó. Os dividendos do menino. Não distribui dividendos. Não tem dividendo nenhum aqui, ó. Então isso daí, para mim, que sou investidor de dividendos, é claro, você está num blog chamado Viver de Dividendos.
Você queria que eu não falasse bem de dividendos. Você é retardado, né? Pra esperar isso, né? É igual os caras que vêm aqui, pô, você não acha melhor investir em outra parada? Não sei o que, pô, cara, se eu achasse melhor investir em outra parada, eu não tinha feito um blog de dividendo, né? Concorda comigo? Então, pô, não faz muito sentido. Mas tem gente que, sei lá, que passa na cabeça, pessoal. Bom, pra mim, isso daí já excluiria o Facebook da minha lista. Mas, se o cara quisesse, ainda assim, fazer com muito esforço, falar assim, pô, eu quero ter lá um percentual em umas empresas que não distribuem dividendos, etc e tal, beleza. Eu acho até válido o cara separar lá 5% dessas empresas, 10%, enfim, que seja. Não pode colocar 40%, 50% de patrimônio no negócio desse. Eu acho muito arriscado. Mas, de modo geral, o cara quer arriscar ali alguma coisinha, aí eu até consideraria viável essa estratégia. Bom, o que a gente pode analisar a partir daqui? Se ele não distribui dividendo, ele deve estar comprando ações, né? Deve estar recomprando ações. Infelizmente, não é muito isso que a gente está vendo. Ó. Se vocês forem ver, na verdade, o número de ações continuou estagnado, né? Começou com 2.300 e continua aí com 2 milhões, né? 2 bilhões 929 mil ações. Então, não teve recompra, né? Vamos dizer assim. O dinheiro está em caixa ou ele está investindo em outros negócios. Eu não vejo o Facebook comprando muita empresa por aí. Ele compra, mas não. Muita grana que ele recebe, esse dinheiro está guardado aí no caixa do Mark Zuckerberg. Uma hora ele vai ter que gastar isso, né? E aí quando a empresa ela não está reinvestindo dinheiro, ela fica com o dinheiro guardado, provavelmente a cotação do menino deve ir lá para as alturas. Que é isso que a gente vai conferir logo em seguida. Vamos, antes disso, só dar uma passadinha rápida aqui, só pra gente ver como é que tá a dívida, né? Ó, vocês podem ver que o Facebook praticamente não tem dívida, né, meu amigo? Aqui a gente vê que, ó, o índice combinado de juros, então tá zerado ali. O Facebook não tem dívida, a dívida dele é praticamente zero, né? Não tem o que pagar aqui de dívida. Eu acho que ele não tem dívida mesmo, né? Aqui, a dívida por EBITDA, não tem nem número aqui, deve estar menos de zero. Então, assim, também com o caixa que ele deve ter, né? Ele deve estar com o quê? Com 20 e poucos bilhões de caixa lá, 40 e poucos bilhões de caixa, se eu não me engano. Uma coisa assim, né? Enfim. Bom, olhando os números, o Facebook é uma maravilha, é uma máquina de fazer dinheiro. Se você fosse olhar o que ele fez para trás, como eu já disse, para mim eu compraria o Facebook e morreria com ele. Mas o problema é que quando você analisa uma empresa, você não pode só analisar o que ela apresentou de balanço até o momento, né? Você tem que fazer uma perspectiva do que você acha no futuro da empresa. E aí eu tento abstrair muitas opiniões pessoais nisso, tento analisar a coisa mais isenta possível. Mas, assim, tem alguns pontos aqui que eu acabo, às vezes, usando minha própria estilo de vida para poder ter uma noção, né? A gente faz isso. Eu tenho várias empresas aqui na minha carteira que eu comprei porque eu gosto do produto. Eu fui lá, usei o produto, falo assim, pô, gosto desse produto, vou comprar. E aí ia lá e comprava. Depois eu conheci outras coisas na empresa e passava a me aprofundar mais. Mas o Facebook eu tenho uma experiência contrária com ele, né? É difícil achar um produto dele que é bom. Bom, vamos ao que interessa. Nós olhamos aí a cotação do menino, ó, 504%, 10 anos de crescimento aí, ó. Quem comprou lá 31, hoje a ação está valendo 178. Um bom crescimento, né? Teve uma quedinha aqui para 131, mas ainda assim é uma boa taxa de crescimento. Então, aí a gente mostra aí que é uma empresa de crescimento, né? O negócio deles não é distribuir dividendos. Eu nem acho ruim isso daí nessa etapa dele, não. É uma empresa de tecnologia, precisa se maturar no mercado, criar receitas recorrentes. Eu acho que é válido ele não distribuir. Não é uma boa empresa para você investir no longo prazo. Tem que esperar para ver, entendeu? É diferente de você pega uma Apple, uma Microsoft, que estão aí há muito tempo no mercado, já bem consolidado. Ou, por exemplo, uma Google que era para estar distribuindo dividendos e até hoje eu não entendo por que a Google não distribui. A Google, eu acho que já é diferente do Facebook, né? Eu acho que já era para eles estarem distribuindo. Mas, enfim. Vamos ao que interessa. Então a gente viu aí o crescimento da receita. Bom, aí agora eu vou começar a elencar um dos principais aspectos também que não me faz colocar o Facebook na minha carteira.
é a classe de ação dele. A classe de ação dele, se vocês forem ver, ó, geralmente quando você vê que a ação... No Brasil a gente conhece dois tipos de ações, né? A ON e a PN, né? As ordinárias e as preferenciais. As ordinárias, elas te dão direito a voto. E as preferenciais, elas te dão um bônusinho de dividendo. É uma armadilhazinha que eles fazem para pegar os bobos, né? E o pessoal, esses dias teve um leitor que falou assim, poxa, mas eu sempre ouvi falar que para longo prazo é melhor investir em PN. Pô, caraca, cara, o que esse pessoal anda ensinando pros outros aí no Brasil? Eu nunca vi isso. Longo prazo, investir em PN. Se o cara tivesse falado assim, não, a curto prazo, você vai fazer um tradezinho ali de 2 semanas, beleza, compra PN. Mas, cara, vai comprar empresa para botar na sua carteira, uma empresa que você não tem direito a voto. Aí o cara me pergunta, mas por quê? Qual o problema? Falei, pô, pesquisa na internet, você vê o que acontece com a empresa quando ela é vendida, quando ela é adquirida, e veja o que acontece com as ações que não tem direito a voto. Vira farelo de trigo, vira pó, vira farinha. Então, tipo assim, a longo prazo você não tem garantia se a empresa vai ser adquirida ou não, entendeu? Então você tem que ir na ordinária, entendeu? E se a gente for olhar aqui na classe do Facebook, vocês podem ver aqui, ó, ele é uma empresa de classe A. Geralmente quando tem aí uma... É porque aqui nos Estados Unidos geralmente eles colocam A, B, C, não é ON ou PN igual tem no Brasil, entendeu? Mas tem que ficar ligado nisso aí. Geralmente você observa esses lances aí da classe de ação da empresa. Bom, aqui a gente vê que o Facebook ele tem uma classe de ação, ele está até lançando uma terceira classe, que eu ainda não consegui achar na bolsa ainda, a classe C. Pode pegar para vocês verem quanto que vai ser essa classe C, ela vai ser bem mais barata, pode ter certeza disso. É só você pegar a Berkshire, pega a Berkshire e vê a classe de ação que o Warren Buffett tem, você vai ver que ela custa 100 e poucos mil. E vê a classe de ação que os cabeçudos compram, que são aquelas que ficam porque não tem direito a voto. Vai dar lá $100 o preço do negócio. Não tem jeito, entendeu? Você tem que comprar a ação que vai te deixar dono da empresa. É a maior segurança que você tem de que você não vai ser lesado numa negociação. Você pega o próprio Facebook aí. Vocês lembram que vocês assistiram? Quem assistiu o filme do Facebook deve lembrar como é que foi as negociações no Facebook. Teve até um caso do brasileiro lá, né, que tá processou o Mark Zuckerberg, que achou que foi desleal com ele a negociação, não sei o quê. Então é isso aí, meu amigo, comprando ação PN, comprando ação de classe A, B, tu tá levando borrachada nas costas. Isso daí também, eu vou fazer um vídeo aqui do Google também, mostrando os pontos positivos e negativos do Google. Isso daí também é um ponto negativo que eu acho no Google. Isso aí pra mim, o fato do Google também é a mesma coisa, não é classe ordinária, não. Então eu acho muito ruim isso. Bom, vamos entender aqui nesse artigo. Eu abri várias abinhas aqui para mim não perder meu raciocínio, mas vamos entender aqui nesse artigo o que cada uma das classes são. Vamos lá. A gente tem aqui a classe A, que é comercializada pelo código de IFB, né? No caso aí, deixa eu pegar minha caneta que acho que fica melhor. Comercializada por esse código de IFB. Ela dá direito a um voto, né? Então você comprou essa classe A, que é aquela ação que estava lá mostrando o resultado para você tem direito a um voto. Aí você fala assim, pô, Vivi, mas olha lá, a classe A tem direito a um voto, você está falando besteira. É um voto por ação. Enquanto que a classe B te dá direito a 10 votos por ação. E só quem está lá dentro é que tem a classe B, meu amigo. A classe B não é comercializada no mercado. Só por isso daqui eu já não colocaria o Facebook na minha carteira. Para mim colocar uma empresa numa situação dessa, a empresa tem que ser muito boa para mim mesmo. Assim, eu tenho que gostar muito mesmo dela para mim abrir essa exceção. Mesmo assim eu colocaria um percentual bem pequeno. Mas assim, é um sinal que o Facebook está dando assim, cara, eu não te quero como acionista de longo prazo. Eu não quero você como acionista de longo prazo. Quero que você ali, ó, putinha para mim poder te usar. E quando eu quiser eu jogo você fora. É mais ou menos isso. Então agora eles vão fazer uma nova ação de classe C. Porém, não sei da Company Decision. Acho que não, eles não sabem se vai ter voto, né? Bom, enfim. Se não tiver voto essa classe C aqui, pode ter certeza aí que você vai ser bem mais barato do que as outras. Pelo preço você já viu o nível do negócio. Bom,
Bom, essa questão dos votos é uma das paradas que me coloca um ponto positivo aí no Facebook, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui nos balanços aqui, antes da gente pegar alguns outros pontos a mais. Eu tava aqui olhando aqui, vamos lá pro começo então. Nós temos aqui o número de usuários ativos, né? A gente vê que o Facebook está com 1,5 bilhão de usuários, né? Uma marca bem grande, né? E uma parte considerável dele está no resto do mundo, né? Você vê, quer dizer, ele tem... Aí você vai fazer uma comparação aqui, guarda isso daqui na cabeça, né? Que, a maior parte aqui da galera está no resto do mundo, né? A gente tem uma parte considerável aqui na Ásia, né? Porque com China e Índia lá é muita gente, né? E aqui nós temos os Estados Unidos com 186 e uma parte menor ali da Europa com 282. Então, se você somar essas duas partes menores aqui do Facebook, meu amigo, você soma esses dois camaradas aqui, não dá um desses caras aqui, entendeu? Nós aqui do Brasil estamos aqui, ó. Nós estamos aqui nessa 478 aí. Entendeu? Inclusive, na verdade, o meu não tá ali, né? O meu Facebook eu movi pra cá, pra Europa. Inclusive, eu tô até chateado porque eu não tô conseguindo ver o jogo da Liga pelo Facebook. Eu não sei pra que a Liga foi vender o direito de transmissão pro Facebook. Isso me deixou muito pá da vida. Usuários ativos por mês. Milhões, receita. Aqui, receita geograficamente falando. Eu quero ver o do usuário. Aqui, pronto, esse camarada aqui que eu quero ver. Bom, se vocês forem ver aí, lembra que a maior parte da galera tá no resto do mundo, né? E na Ásia, né? Aqui ele vai mostrar pra você o quanto que ele ganha com cada camarada desse aí, entendeu? Então, se você for ver aí, ó, nos Estados Unidos e Canadá, que é onde tem a menor quantidade de pessoas, ele ganha $34 por usuário. E olha só, é um ganho absurdo nos Estados Unidos. Na Europa vem em segundo lugar com 10,82, assim, ó, 3 vezes o que ele ganha nos Estados Unidos. 3 vezes o que ele ganha nos Estados Unidos, a menos. Isso aqui não dá nem para comparar, né? Na Ásia, que é onde tem a maior parcela da população, com $2,94. Ou seja, o Facebook tem um custo tremendo para sustentar essa galera com data center, aquela coisa. E o ganho dele é muito baixo, muito baixo. E o resto do mundo com 2,11, que aqui nós estamos, aqui o Brasil, aqui, representando aqui 2,11. Ou seja, você gera para o Facebook $2,11 de receita, meu amigo, com propaganda. Então a gente vê que basicamente uma parte da grana dele vem da onde está a menor quantidade de gente, né? Que são esses dois lugares aqui, né? Estados Unidos e a Europa. Para vocês verem, né? Os outros dois... opa, acabou que puxei o negócio errado aqui. Os outros dois estão bem abaixo da média, né? A média é $7,25 por usuário. E eles estão bem abaixo da média. Eles puxam essa média para baixo, né? Bom, isso aqui é um detalhe para a gente guardar na cabeça, porque isso aqui vai dizer um pouco pra gente. Ele não pode se queimar com esses dois caras aqui. Essa galera pra ele, se ele se queimar, ele tá ferrado. Porque esses dois malucos aqui não pagam as contas no final do mês. Felizmente o Brasil não vai pagar as contas dele. Bom, o que eu queria falar com vocês? Muito comum o pessoal falar, não, mas o Facebook... Agora vamos listar, né? Os problemas que eu vejo dentro do Facebook. Por que eu acho que ele é uma plataforma que não vai sobreviver ao longo do tempo. Primeiro risco que eu falo é sempre assim, cara, mídia social é uma coisa que é muito moda. Tipo, tem uma geração que usa muito aquela mídia, aquela rede social, e depois a outra geração não vai usar. Isso é muito comum. É igual boate. Você pega a boate aí da sua cidade ou da sua região. Você deve ter uma geração que ia na boate e tal. Aí a próxima geração, meu amigo, ela vai em outra boate. Pode ver que a quantidade de boates que tem na cidade geralmente nasce e morre de acordo com a geração, com a troca de geração. Porque é difícil você ver uma boate que sobrevive lá por 2 ou 3 gerações, entendeu? Não tem. É uma coisa muito de moda, entendeu? Então aquela galera que ia naquela boate lá e tal, eles vão crescendo.
E aí eles começam a parar de ir, casa e tal, vender uma vida, um outro estilo de vida. É lógico que sempre existem aqueles retardados que acham que ainda tem 18 anos pra ficar indo em boate com 30 anos de idade nas costas. Mas enfim, tirando esses pontos fora da curva, beberrão, esses beberrão mamanjão, de modo geral o cara tende a parar de ficar indo em boate, procurar criar uma família, mudar o estilo de vida, etc e tal. E aí a boate começa a diminuir o público-alvo dela. E ela vai diminuindo, até que ela quebra. Ela não consegue sobreviver. Mas por quê? Não tem a entrada de novos, dos adolescentes novos, e geralmente procuram outra vibe. Porque eles não vão mais naquela boate que só tem galera da terceira idade, entendeu? Então, tipo assim, o Facebook, ele vai ser isso. Vai chegar uma hora que a gente vai ver que, pô, a molecada nova já não entra mais no Facebook. Isso aí já é fato, né? A gente consegue observar isso pelo próprio Instagram. Tem geração que não tem Facebook mais, só tem Instagram. Que eu acho que foi assim, Facebook, a minha visão, tá? A gente vê o Facebook, tem o Orkut que morreu, né? Mas eu vejo o Facebook, tem uma geração que ficou no Instagram. Depois nós temos uma outra geração. Nesse meio tempo teve Tumblr e umas outras merdinhas que acabaram, mas que tá vivo hoje, vamos colocar. Não, acho que é Facebook, Twitter, aí nós temos Instagram. Nós temos uma galera que tá agora no Snapchat, eu não consigo usar Snapchat. Não adianta você querer, é a mesma coisa você querer ir na boate de jovem e você já ser mais de trintão lá, entendeu? Naquela boate da cidade, então você não vai se encaixar, entendeu? Então é a mesma coisa eu não consigo usar Snapchat, mas a molecada, pô, Snapchat pra lá, Snap pra cá. Eu fico assim, caraca, não consigo, não dá pra usar. Mas, a galera vai movendo de rede social, né? Isso é normal, isso é comum. E a gente começa a olhar a história, a gente vê que essas redes, elas costumam nascer e morrer. Então é muito default que o Facebook vai deixar de existir uma hora ou outra. O que o Facebook precisa de entender é que ele precisa de, ao longo do tempo, ir adquirindo outras redes sociais. Isso é fundamental para que ele consiga sobreviver. E ele fez isso no começo. O Mark Zuckerberg, no começo, tá de parabéns. Ele acertou muito nisso aí. Porque ele comprou o WhatsApp e ele comprou o Instagram. Então, quer dizer, ele comprou a próxima mídia social que ia vir. E ele tentou fazer isso com o Snapchat. Só que aí que tá o pulo do gato. É aí que eu acho que ele tá se afundando. Por quê? O Mark Zuckerberg, ele é um cara muito difícil de lidar. Se você for pesquisar sobre ele, você vai ver que ele tem umas paranoias muito doidas, entendeu? Sei lá, o cara... Não sei se é verdade não, mas me falaram que o cara anda de espada no escritório, o cara come a própria carne, tipo, come a própria carne. Mata o bicho, só come carne que ele matou, vamos dizer assim, né? Tem umas noias aí que eu li uma vez na internet, aí, umas bizarrices do Mark Zuckerberg. Isso aí você vê o quão complexa é a cabeça do garotinho, mas ele é muito difícil de lidar. Se você for pegar o CEO do Instagram, o CEO do WhatsApp, todos saíram muito putos de lá do Facebook. E eram pessoas assim, o cara pode ter criado umas plataformas dessas, são caras diferenciados. Você não vai deixar um cara desse sair da sua empresa, entendeu? Você tem que fazer o máximo possível. Mas eles já falaram que o Zuckerberg é meio complicado de lidar. Então, o que acontece? O mercado de tecnologia, ele é um mercado muito fechado. Não adianta você achar que do nada eu vou chegar e vou montar uma startup e vou virar o rei do Vale do Silício. Não é, cara. É muito fechado. Um conhece o outro ali dentro. E é um clubinho danado, aquela merda lá. E, cara, os caras... A fofoca rola, né, meu amigo? Fofoca roda e rola solto, porque... Você acha que eles não vão falar como que é a postura do cara? Não precisa nem falar, né? É só pesquisar na internet aí que qualquer um sabe que o Mark Zuckerberg é bem complicado. Aí, provavelmente, ele tentou chegar no cara do Snapchat. Falou com o cara do Snap. Cara, eu quero comprar você, que não sei o que, piriri, parará. O cara do Snap já viu o que ele tinha feito com as outras aquisições e falou: eu não quero estresse não, meu amigo. Eu prefiro fundar sozinho, mas seguir meu barco aqui, ponta própria. Eu vou abrir uma IPO aqui e tal, aquela coisa. E aí você já vê que qual a grande aquisição que o Facebook fez? Nenhuma. Não tem. E não vai fazer mais. Acabou. Vai vir uma outra rede social para a próxima geração. Não sei se você pode ter certeza. E o Facebook não vai conseguir comprar mais ninguém. Talvez surja o cara do Snap consiga alguma coisa desse tipo. Não sei, entendeu? Surja um terceiro cara. Não dá pra saber. Também tem bola de cristal, né?
Tô fazendo aqui uma leitura do que eu vi até o momento, né? Então, assim, eu acho que o Facebook, ele não consegue mais comprar outra mídia, e sem comprar outra mídia, ele vai acabar com um desses caras aqui, meu amigo. Porque é aquilo que eu falei, é geração. Você vê aqui, o próprio Orkut aqui, ó, afundou aqui, Google Plus, Google Bus. Cara, tem umas redes sociais aqui que eu nunca ouvi falar na vida, mano. MyOpera, do Opera, também nasceu e morreu, eu nunca vi ninguém usar. Tem um monte aqui do Yahoo. iTunes Ping, cheguei até a me cadastrar nessa bosta uma vez. Enfim, tem Yahoo 360 eu usava. Tem umas aí que eu usava. Windows Live Spaces, cara, eu lembro disso aqui, maluco. Também acabou, cheguei a criar conta lá. E tem umas outras também que não estão aqui, né, cara? Mas que a gente, tipo, sumiu, mas ainda não sumiu de vez, né? Pinterest. Cara, quem que usa? Periscope, ninguém mais usa. Nasce e dá aquele boom e depois some, entendeu? O próprio Twitter, né, cara, anda meio capenga aí a nível de gerar receita. Aqui, MySpace, cara, esse troço existe até hoje, meu amigo. Quem que acessa MySpace hoje em dia, entendeu? Então aqui, ó, o Gabi aí, ó. A galera tá movendo pra lá, tem um monte de gente indo pra lá. Mas acho que pra ter uma rede dessa daqui, de uma rede social de sucesso, tem que ter uma grande corporação por trás, não adianta. Não adianta. Mas assim, o que eu queria mostrar pra vocês é que rede social, meu amigo, todas essas aqui uma hora eram um Facebook. Elas eram um Facebook da época. E morre, cara, não tem jeito. Isso aí não tem como. É natural. Bom, o que pode fazer com que o Facebook venha perder usuários, venha diminuir e tal, aquela coisa toda? Primeiro, a mudança de hábito dos consumidores, que eu falei. Segundo, esse tipo de situação aqui, ó. Porque o relacionamento do Facebook com o público é uma questão de confiança. Você precisa de confiar na empresa para você consumir aquelas informações que estão lá. E uma empresa não vai querer anunciar numa plataforma que não tenha confiança dos seus usuários, né? E isso daí queima muito o filme do Facebook. E por conta disso, né? Essa questão aí de falta de confiança que fez com que o Facebook perdesse bastante credibilidade. Com certeza deve ter perdendo bastante anúncio deixando de crescer, né? Vamos dizer assim, como deveria, com essa perda de credibilidade. Se vocês forem ver aqui uma pesquisa que foram feitas nos consumidores, as marcas mais confiáveis, né? A gente vê aí como sendo a Visa no topo, né? Realmente, cara, eu concordo, eu confio na Visa. É uma empresa que eu passo meu cartão lá e passo tranquilo. Depois a gente tem aí a Amazon com o Google, que se vocês forem ver as pesquisas, boa parte dessa galera vota nos dois. Eu acho que a Amazon tem até um ponto positivo nisso, né? Que você vê aí a Amazon fazendo Alexa, né? E o pessoal, Alexa fica ouvindo tudo que você fica falando dentro de casa. Então, tipo, o pessoal confia bastante na Amazon. E no Google. O Google, cara, acho que de todas as empresas, dessas top empresas, Microsoft, Google, Amazon, Alexa, eu acho que eu confio mais no Google do que em todas as outras, cara. Eu confio muito mais no Google do que em qualquer outra. Eu curto muito a galera do Google nesse sentido de proteção de dados do usuário. Já o Facebook é o que eu menos confio de todos. O que eu menos confio. Então fizeram uma pesquisa aqui, ó, só para vocês entenderem aí mais ou menos, ó. Isso aqui são os top redes sociais do momento aí, né? O Google Plus acabou, né? Coitado, morreu. Tá meio desatualizadozinho isso aqui. Aqui tá falando aqui que 51% das pessoas dizem não confiar na plataforma do Facebook. Vocês têm noção do que é isso? 51%. Levantaram recentemente uma hashtag Delete Facebook, que ficou viral, né, na rede social, né, aquela coisa toda e tal. Então é uma propaganda muito ruim para você vender, né? Isso daqui na hora de você vender para o seu público-alvo. E o Facebook, ele tinha uma promessa, né, de conseguir entregar a mídia, né, a propaganda para as pessoas certas, mas ele se perdeu no meio do caminho, né? Porque você pega, por exemplo, o Google ele tem uma grande dificuldade de conseguir fazer com que o seu produto, por exemplo, eu tenho um produto lá,
Criei uma camisa, pegar essa camisa aqui, criei essa camisa aqui do One Piece. Eu quero anunciar essa minha camisa aqui para o pessoal comprar. Então, tipo, qual é o meu público disso aqui? Ah, eu quero nerds, eu quero anunciar pra nerds, cara que gosta de anime. Aí, pô, como é que você faz isso no Google? Ah, pô, pega lá uma pesquisa que o cara faz de anime, alguma coisa do tipo e tal, aquela coisa. No Facebook não, você consegue direcionar muito melhor, você consegue ver quais os interesses do cara, porque você só vai conseguir anunciar pra um cara desse aqui, essa camisa pra um cara, se o cara estiver pesquisando alguma coisa de anime. Mas ele gosta de anime, mas às vezes naquela hora ele não tá pesquisando. Então no Facebook você, mesmo sem um cara pesquisar, você consegue inserir aquela propaganda por interesse do cara. Então assim, eu acho que é fantástico a plataforma do Facebook para anúncio. Eu acho que ele tem uma penetração e um alcance muito maior do que o do Google. Nisso daí eu não tenho dúvidas, entendeu? O produto do Facebook é muito bom. A forma como ele apresenta isso e como ele gerencia essas coisas é que deixa muito a desejar, entendeu? Então, e aí eu vou colocar um outro contraponto aqui, né? Vamos colocar aqui, se a gente tivesse que fazer uma guerra entre Facebook e o Google, né? Facebook versus Google, né? Bom, o que eu acho de maneiro no Google? E que eu acho que, tipo assim, o Facebook, ele não vai conseguir... Por que o Google tá aí há tanto tempo e continua gerando receita recorrente? Uma paradinha chamada AdSense. Se você entrar no site do Viver Dividendos... Deixa eu ver se eu oculto isso daqui. Vamos voltar para cá pro site do Viver Dividendos, ó. Você tá navegando aqui, você vê uma propaganda. Isso aqui é do Google, meu amigo. O Google me dá uma grana quando você clica nesses links aqui, entendeu? Você tá aqui navegando, pô, clicou no link, eu ganho um trocadinho, tá vendo? Propagandinha aqui, ó, pá. Clicou nessa propaganda, eu ganho um troquinho. Então, assim, isso daí foi uma sacada de muito genial do Google, né? Porque o que acontece? Ele pegou os caras que geram conteúdo, porque o que prende o cara na mídia social? Você entra no Facebook, você entra atrás de conteúdo. E que tipo de conteúdo que tá lá? Só tá em conteúdo lixo. Só tem conteúdo lixo lá no Facebook, porque os melhores conteúdos estão fora. O cara não vai anunciar no Facebook, o cara não vai utilizar a plataforma do Facebook, porque ele não tem remuneração nenhuma. Ele é zero, ele não tem remuneração. Então, tipo, não faz sentido ele querer anunciar dentro do Facebook, entendeu? Se ele não tem remuneração. Então, isso é um ponto que eu acho que o Facebook pecou. Porque você pega, por exemplo, eu já fiz uma vez aqui uma comparação, por que o pessoal da Apple é melhor do que o pessoal do Google na questão de celulares. Se você for ver o crescimento da marca da Apple na questão móvel, né, você vai ver que é gigantesca, por conta dos aplicativos. A qualidade e a quantidade de aplicativos que o iPhone tem é muito maior do que o Google, entendeu? Você pega a qualidade que um aplicativo do iPhone é feito e compara com o do Google. Dificilmente você vê. É claro que tem uns aplicativos tops, né, que são bons em ambos os lados, né? Mas aqueles que são feitos por um desenvolvedor ali, freelance, alguma coisa assim, você vê que, pô, é muito melhor o aplicativo do iPhone. Por quê? O iPhone ele conseguiu trazer a comunidade de desenvolvedores. Ele remunera essa comunidade. Então, o cara que gera o aplicativo, ele, entre aspas, é como se fosse no Facebook o cara que gera o conteúdo. Se o Facebook tivesse trazido para perto dele os pessoal que gera os conteúdos, os blogueiros, etc e tal, ele ia conseguir gerar muito conteúdo de qualidade e aprender os usuários dentro do Facebook. Porque hoje o Facebook ele serve para quê? O cara vê alguma coisa ali, ele clica e vai para um site que está fora. Ele sempre está saindo de fora do Facebook. Por quê? O cara não vai colocar uma coisa que está dentro do Facebook para o usuário ficar lá dentro, sendo que não tem remuneração. A gente não está em busca do... O cara que está... A gente que eu falo, mas não é o meu caso, né? Mas assim, o cara que está postando, que vive de postagem, de receber AdSense, né? Aquela propaganda, ele não está em busca de acesso, ele tem busca de acesso e receber um retorno. No Facebook não tem essa contraparte. Por isso que eu acho que o Facebook... às vezes eu vejo uns blogueiros falando, tipo assim, não, vamos, tô no Facebook, aí começa o cara a postar um monte de coisa no Facebook, aí posta um monte de coisa no Twitter, e faz live no Facebook, não sei o que. Eu fico olhando aqui e eu falo, cara, os caras são malucos, velho. Os caras estão gerando conteúdo pro Facebook de graça. Mas, tipo assim, não tem público de engajamento lá direito, e não tem retorno, é zero retorno. O Facebook não remunera o cara em nada, entendeu? Então o cara fica gerando aquele conteúdo lá, fazendo de bobão e não tem retorno algum. Pô, faz um blog, posta ali alguma coisa, o Google vai botar sua propaganda lá
tu ganha um centavinho. Você não vai ficar rico com isso, mas você vai somando lá, no final você paga uma pizza, entendeu? Vamos dizer assim. Então, assim, é a estratégia que eu vejo, né? Que o Google foi muito mais sábio nesse ponto, né? Ele acertou muito mais, enquanto que o Facebook vacilou nessa questão da geração de conteúdo. Se ele tivesse conseguido fazer geração de conteúdo dentro do Facebook, ele talvez conseguiria uma sobrevida um pouco maior, que é o caso dos anúncios do Google. Por que ele consegue atingir um público-alvo ainda? Porque se depender só da pesquisa, o Google tá ferrado. Eu acho que boa parte do retorno dele vem desses anúncios que a gente coloca nos blogs e sites e tal. Isso daí que atinge o público-alvo mesmo específico, entendeu? Então, se vocês forem ver lá no meu site, eu não sei porque você tá com muita propaganda aqui hoje, isso vai cair. Bom, eu não tô querendo comprar televisão, mas a vira e mexe aparece muita coisa de ligada a finanças aqui no meu site. Então acho que aqui tá uns anúncios meio doidos, mas às vezes aparece aqui muito anúncio de finança aqui. Então assim, você consegue atingir muito mais o seu público-alvo, que é o meu público focado na área financeira. Então, enfim. Bom, o que eu queria comentar aqui ainda, ó. A gente vê que apenas 41% dos americanos confiam no Facebook. Cara, 41% dos americanos. Vocês viram que a receita dos americanos é $31, cara. O índice de confiança dele está muito baixo. Enquanto você pega aí uma Amazon, 66% confia na Amazon. O Google, 62% confia. A Microsoft está na frente dele, 60% confia. Até o Yahoo, cara, tá melhor do que eles. Acho que esse aqui foi antes do vazamento lá dos e-mails lá. Mas assim, o Facebook é muito mal visto lá no mercado americano. E o que acontece? A gente começa a ver, a partir disso daí, uma série de pessoas fazendo essas campanhas aqui, né? De tipo, deletar o Facebook. Lembra que eu falei com vocês da hashtag Delete Facebook? Cara, eu tô por muito pouco para deletar o meu Facebook. Muito pouco mesmo. O meu Facebook, pessoal, eu já não acesso ele mais. Seja sincero, veja você mesmo. Quantas vezes você acessa o Facebook por dia? Uma vez, talvez, no máximo, né? Eu não tenho acessado mais. O cara acessa uma vez, fica lá 15 minutos e mete pé. Não aguenta mais, entendeu? É tanta bobeza, tanto conteúdo inútil, conteúdo vazio que tem lá, que o cara sai fora, entendeu? Porque os conteúdos prêmios e tal, os caras saíram de lá, o cara não publica lá, entendeu? O que eu não consigo entender, como já falei, alguns blogueiros fazerem propaganda de graça pro Facebook, né? Na verdade, o cara tinha que deixar o Facebook se afundar lá, porque o Facebook não ajuda a gente em nada na geração de conteúdo, né? Na verdade, o que ele quer? Ele quer que você pague para o seu conteúdo chegar no pessoal, né? É por isso, né? Então o cara vai lá, monta uma paginazinha, né? Viver de dividendos pages. E aí ele fica o tempo inteiro falando, Viver, você quer alcançar pessoas ali? Paga aqui pra mim. Aí como que eu sou remunerado com isso? Eu sou remunerado com o cara que acessou lá e visualizou minha página e eu ganhei uma AdSense do Google, vamos dizer. Então, pô, não faz sentido, né? Então, eu acho que o Facebook, ele na verdade deveria de remunerar o cara que gera conteúdo e não cobrar do cara que gera conteúdo. Ele afasta os geradores de conteúdo de lá da plataforma dele. Vai acontecer isso aí, não vai ter conteúdo relevante lá pro público. O público não fica, entendeu? É claro que tem aqueles malucos bitolados que ficam o dia inteiro no raio do Facebook, entendeu? Não tem nada que fazer literalmente da vida, porque eu não consigo imaginar que o cara tira de bom de dentro do Facebook, porque não tem nada lá dentro. Mas enfim, de modo geral, aqueles caras que ainda acessam devem fazer mais ou menos esse perfil aqui de uma vez, cada 15 minutinhos e desloga. Eu já tenho, tipo assim, eu acesso uma vez por mês, porque a única coisa que eu coloquei no meu celular aqui, pra vocês falarem que não acesso hora nenhuma, eu tenho um aplicativo que não vai desbloquear por causa da máscara. Aí não desbloqueia, né? Eu tenho um aplicativozinho aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver na câmera, mas tem um aplicativo de gerenciador de conteúdo lá da página pra mim não entrar no aplicativo do Facebook. Eu só vejo aqui quem me mandou mensagem e vou respondendo. Se alguém mandou mensagem aqui na página do Viver. Mas olha lá, fica o tempo inteiro, ó. $2 para você anunciar. Promova sua página, €2. Mas assim, de modo geral, as pessoas não estão usando mais o Facebook. E a gente começa a ver isso daqui, ó. De acordo com uma nova pesquisa, né,
44% dos americanos entre 18 e 29 anos deletaram o Facebook, o aplicativo, né? Porque o aplicativo consome pra caramba, né? Porque ele sai puxando um monte de informação, aquela coisa toda. O primeiro passo que eu fiz foi deletar o aplicativo do meu celular. Inclusive, se você tem um aplicativo no seu celular, deleta. Deleta porque o bicho puxa bateria e puxa dado igual um condenado. Aí eu passei a acessar pelo browser. Sempre que eu precisava de abrir alguma coisa lá, eu entrava no browser, acessava e via. Que aí fechava a abinha do browser e acabou. Não estava sugando minha bateria, traqueando meu GPS para saber onde eu tô. E enfim. Então assim, de modo geral, a grande maioria dos usuários novos, dessa galera nova, já não está usando mais o aplicativo. E isso é muito ruim para eles, isso é um péssimo sinal, entendeu? Então é uma coisa para eles se preocuparem. Agora é claro que o Facebook tem algumas coisas boas lá dentro dele. Como eu falei, o Instagram, eu gosto da mídia social do Instagram, que eu gosto muito de acompanhar as fotozinhas de viagem e tal, mas é uma mídia muito de nicho, né, cara? Assim, é imagem e muito focado na questão de viagem. Tem alguns sitezinhos lá que eu umas paginazinhas que eu acompanho, mas de modo geral também não sou de acessar muito. Eu acho que o Instagram ainda acesso uma vez 15 minutos por dia. O Facebook eu nem acesso mais, mas o Instagram deve acessar uma vez 15 minutos por dia. Eu fico talvez um pouco mais no Twitter. O Twitter eu devo levar aí gasto uma meia hora, 40 minutos por dia talvez no Twitter. Um pouco menos, às vezes eu acho. Mas de modo geral, o Instagram eu acho que ele ainda é uma boa plataforma. O Facebook ainda vai conseguir remunerar bastante em cima do Instagram. E eu acho que talvez o grande boom dele seria o WhatsApp. O WhatsApp eu acho que é claro que também tem seus riscos, né? Se vocês forem ver na lista de defuntos aqui, né? Não sei se vai mostrar mensageiros, né? Mas a gente tinha o MSN, tinha o Mirk, tinha o ICQ. São vários mensageiros que foram morrendo no meio do caminho. Então uma hora vai chegar a vez do WhatsApp, né? O próprio Skype, né? O Skype eu uso até hoje. Não sei se vai dar pra ver o ícone aqui, mas é que eu montei uma estrutura aqui que o Skype eu só uso de forma profissional. As paradas da Microsoft são muito boas para a área corporativa. Mas o que a gente vê aí? O WhatsApp. O WhatsApp, o Facebook ainda não conseguiu achar uma maneira de remunerar, de ganhar grana com o WhatsApp. Você vê, o WhatsApp acho que tinha uma taxinha de 99 centavos por ano, né? Cobrava só da galera do iPhone, inclusive. O cara do iPhone tinha que pagar 99 centavos. E não teve um engajamento muito alto nisso. Ele cancelou essa taxinha de 99 centavos. Falou que a adesão do pessoal era muito pouca e tal, aquela coisa toda. E agora ele tá procurando uma outra maneira, porque ele não consegue inserir propaganda, né? Pô, ficaria muito agressivo. Imagina você tá conversando com uma pessoa e vem uma propaganda lá em cima. Então, tipo, é bem agressivo. E é bem complicado, né? Aí ele tá usando o WhatsApp como meio de pagamento. Isso aqui eu acho que seria uma boa escapatória pro Facebook, vamos dizer assim, né? Se ele conseguisse vingar esse meio de pagamento, né? Você vê um PayPal da vida, né? Alguma coisa do tipo. Isso sim seria um grande boom para ele. Que ele tá lançando aí o WhatsApp Pay, assim, ó, na Índia, né, praticamente, né? Nós temos aí governo indiano. Mas aí é uma coisa que tá meio que experimental ainda. Vamos ver se vai emplacar lá, dando certo lá, ele pode trazer para outros países. Mas é uma coisa que eu acho que talvez vingue mais em países subdesenvolvidos, como por exemplo, que tem muita dificuldade a parte de recebimento ainda é muito precária. Tem países na África que os caras usam ainda conta de telefone para pagar as coisas, umas paradas assim muito bizarras. Eu acho que nessas áreas aí talvez o WhatsApp consiga uma penetração melhor com isso daí. E seria uma forma dele conseguir fazer com que o WhatsApp seja remunerado, porque hoje ele não está conseguindo. Aqui, essa reportagem aqui do Financial Times, até cita o Brasil aqui, né? Pra eu ver o nome do Brasil aqui em cima, aqui, deixa eu ver. No Brasil a gente usa muito o WhatsApp, né, cara? Eu uso lá na empresa, muito para trabalho, para conversar aqui, ó. Aqui tá falando aqui, eu acho que é aqui mesmo. WhatsApp Pay,
80% dos pequenos negócios na Índia e no Brasil usa o WhatsApp para conduzir seus negócios. É o que eu falei, o pessoal no Brasil, acho que é mais ou menos essa taxa aqui mesmo. Muita gente usa o WhatsApp ali para falar com o cliente, para prestar um suporte, alguma coisa do tipo. E eu acho que ele tem que saber tirar vantagem disso, né? Saber poder usar isso daqui de forma mais otimizada. Uma outra alternativa que o Facebook está tentando fazer, e que eu acho que vai ser um tiro no pé se ele fizer, é a questão que eles falaram de cobrar, tornar o Facebook privado, né? O que seria tornar o Facebook privado? Ele vai cobrar lá uma taxa lá. Eu já tinha comentado isso no podcast aí, que eu acho que o vice-presidente lá do Facebook, o presidente de finanças, havia dito isso e tal. Que aí você paga um valor e você passa a usar o Facebook ali e ele teria a garantia de que seus dados não seriam vendidos, né? Porque o pessoal tava batendo muito naquela tecla. Ah, não, você quer vender meus dados, eu não quero isso, eu não quero que meus dados sejam vendidos, meus dados são meus, não sei o que, sabe? Porque a gente tem aquela preocupação, né? Na verdade, o brasileiro ele não tem muito aquela preocupação com privacidade, né? A gente é meio mídia social, vocês verem. Eu sou um exemplo clássico disso, né? O cara que publica informação de sua vida financeira, gastos pessoais, gastos da família. Não tem como, meu filtro de privacidade é lá embaixo, né? É bem baixo. Tá quase zero, né? Então vocês veem por aqui, por exemplo, o último post que eu fiz aqui de março, ó. Então todas as minhas despesas aqui, ó, receitas e despesas. Só que a gente brasileiro posta muito, a gente posta muita foto pessoal, vai no restaurante, tira foto, não sei o que, aquela coisa toda. Eu faço minha culpa que eu também faço muito isso. Então assim, a gente aí no Brasil, a gente tem assim, mais social do que aqui fora. Por exemplo, quando eu mudei aqui pra Alemanha, teve uma menina que me perguntou qual que era o meu e-mail e tal, eu peguei e falei lá, viverdividendos@gmail.com. Quando eu falei assim, @gmail.com, ela falou, meu Deus, você usa e-mail do Gmail, isso é muito perigoso, que não sei o que, eles estão lendo a sua informação, porque no Gmail ele tal, que não sei o que, ele lê o seu e-mail para saber como anunciar, que não sei o que. Eu falei assim, pô, tipo assim, que tem o Gmail ler a minha informação, né? Tô nem aí, né, cara? Mas assim, a gente no Brasil não consegue entender essa parada. A gente não tem uma preocupação muito grande com isso, né? É claro que por trás a gente leva prejuízo danado nisso, né? Aí você vai lá comprar uma passagem aérea que custa R$1.000, você paga 1.500, não sabe por quê, né? Porque o Google tava te monitorando ali e sabe que tu tava caçando passagem aérea e subiu o preço. Mas enfim, aqui fora, na Europa e nos Estados Unidos também, eles são muito preocupados com essa parada de privacidade, cara. Eles são mega preocupados com isso. E a gente às vezes não tem a concepção muito disso porque a gente é um outro perfil de pessoa, né, cara? Nosso povo é um pouco mais largadão, né? Mas aqui eles são bem preocupados com essa questão. E o pessoal também, a gente consegue entender porque é o seguinte, a galera não quer que a informação seja vendida, mas também não quer pagar para não ser vendida, né? Você vê o próprio WhatsApp que teve que suspender a cobrança dos 99 centavos porque ninguém pagava o raio do negócio. Então fica meio que naquele limbo ali, né? Mas eu acho que se o Facebook fechasse, tornasse-se privado, né? Eu acho que seria muito ruim para ele, porque ele ia diminuir muito o acesso. Cara, seria um baque violento no balanço. Se algum dia eles anunciarem isso, vende as suas ações porque vai derrubar o balanço do Facebook e aí poderia ser catastrófico a coisa. O próprio WhatsApp mesmo, a gente já viu a prova de que isso não funciona lá, entendeu? Com mídia social. Ia dar espaço para surgir um concorrente, só isso que ia acontecer. É o que acontece, quando o WhatsApp sai fora do ar, o que todo mundo faz? Vai pro Telegram, né? Então, basicamente seria isso. E olha aí quanto que ele pagou no WhatsApp, 21,8 bilhões em 2014 e até agora não conseguiu fazer dinheiro com o negócio. É claro que ele lê as mensagens lá, não fique achando que o Facebook não lê suas mensagens no WhatsApp, porque ele lê tudo aquilo lá, entendeu? Só que ninguém sabe, uma hora vai vir à tona essa bagaça aí e aí vai ser um outro escândalo, né? Bom, seguindo aí essa linha aí de que o Facebook precisa de fazer grana com o WhatsApp, né?
ele cogitou uma outra parada, que seria cobrar por mensagem, né? Entrega de mensagem, entre 5 a 9 centavos por mensagem, dependendo do país. Cara, imagina o seu WhatsApp aí, você tem que pagar 5 centavos cada mensagem que você enviou. Você acha que isso dá certo, cara? Sinceramente, o Mark Zuckerberg fazer isso é meio doideira, né, cara? Não é possível que eles vão fazer uma maluquice dessa, um tiro no pé desse aí, né? Eu acho que talvez esses 5 a 9 centavos sejam mensagens de... não mensagens de conversa, né? Mas mensagens daquelas propagandas, né? Aquele WhatsApp Business API que você pode enviar notificação, confirmações de entrega, evento de ticket, etc e tal. Por exemplo, eu tenho muitos clientes que eles fazem... eles mandam muita mensagem para a lista deles de contato. Por exemplo, eu tenho muita loja de roupa lá na empresa, né? A minha empresa, então eu falando da empresa de novo, né? Mas é bom para dar um exemplo para vocês poderem entender. A minha empresa atende muita loja de roupa. Essas lojas de roupa você vai lá, compra, aí deixa lá o seu WhatsApp com a vendedora manda mensagem, pessoal, ó, chegou uma camisa nova, chegou um tênis novo aqui, vem cá pra você ver, aí manda foto do tênis pro pessoal, não sei o que. Então isso daí é uma forma de mensagem entre o WhatsApp Business, né, com o WhatsApp pessoa física, vamos dizer. Ela cobrar essas mensagens da empresa, aí eu acho maneiro. Eu acho que aí pode ser uma maneira do WhatsApp ganhar grana em cima, né? Aí eu acho legal essa mensagem do coisa. É igual a gente tem empresas aí que fazem distribuição de lista de e-mail, né? O MailChimp, por exemplo, que tu vai lá e publica lá, quero mandar para 3 mil e-mails, aí tu paga lá X por cada e-mail enviado. Então, aí eu acho que talvez seria uma maneira dele conseguir ter um retorno. Mas cobrar do usuário final, aí eu acho que é meio que um tiro no pé. Mas enfim. Bom, de modo geral, acho que deu pra gente falar aí do nosso Facebook. Deu pra gente explanar aí alguns pontos aí que eu considero mais cruciais aí, que me fazem ver o Facebook com um pouco de receio como investimento de longo prazo. De modo geral, a receita dele historicamente é muito boa. Se ele continuar mantendo esses níveis, seria maravilhoso. Porém, dado as situações de tudo que eu falei aqui, das empresas que quebraram ao longo do tempo, mídias sociais, que tem uma mudança de hábito de consumo, de como os consumidores estão vendo, que estão insatisfeitos com as políticas do WhatsApp de privacidade, etc e tal. A mudança dos jovens, né, que já estão deixando de usar o WhatsApp, delete Facebook, né, deixando de usar o Facebook. E, enfim, as questões de dificuldade de conseguir remuneração com o WhatsApp, conseguir renda com ele, etc e tal. Então, somando essa série de coisas, as ações de classe... acho que tá aqui as ações. As ações de classe preferenciais, vamos dizer assim, né? E o fato de não distribuir dividendos, né? Isso aí também é muito ruim. Eu acho que por conta disso tudo aí, eu não colocaria o WhatsApp ou o Facebook na minha carteira de ações, porque apesar de ter tido um bom histórico de crescimento, eu acho que esse histórico não é sustentável, a menos que ele consiga, nesse meio tempo, mudar o rumo dele, né? Mudar o segmento de atuação, que seria muito difícil, porque ele tem um know-how muito grande na área de mídia social, e ele mudar assim do nada, a chance dele quebrar é muito grande. A segunda salvação dele seria ele adquirir outras novas mídias que vão surgindo. Porém, como a gente já viu no caso do Snapchat, não tem como ele adquirir outras grandes mídias, porque a galera que está criando novas mídias já não quer mais contato com o Facebook, o que é natural. Uma vez que você se torna o dominante do sistema, todo mundo vai querer trabalhar para te destruir. Isso é super, super default isso daí. Você pega pela própria Apple, na época que ela era dominante na área dos telefones, todo mundo queria lutar contra a Apple. A Microsoft também é a mesma coisa, todo mundo contra a Microsoft e tal. Então é mais ou menos assim que funciona. Eu acredito que vai surgir uma outra rede social aí que talvez que vai despontar o Facebook aí provavelmente, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Mas a situação pro Facebook não está muito boa. Tem muitos escândalos rolando e muitos escândalos ainda vão vir. A gente pode ver até coisa aí no próprio Brasil mesmo, né? Envolvendo as eleições aí com o Facebook e tal. A gente não sabe como é que foi
na era Dilma, né, que a Dilma passou muita grana pro Facebook e tal, então talvez ele seja investigado por alguma coisa, enfim. O ponto é que eu particularmente agora, tirando a minha opinião acerca do investimento, né, falando como usuário, né, eu não gosto do Facebook por conta do lance de projeto de remuneração deles, que não foca no gerador de conteúdo. Na verdade, ele cobra do gerador de conteúdo, né? Eu também não gosto da política que o Facebook toma de, vamos dizer assim, censurar muito material de direita. Ele foi questionado sobre isso no Congresso americano e ele falou realmente, meu pai, aqui na empresa, basicamente nós somos de esquerda mesmo e tal, aquela coisa. Mas eu não curto muito por isso. O conteúdo que tá lá não me atrai há muito tempo, só tem muita bobeira que tem lá. As pessoas postam muita coisa inútil. Como eu falei, como você não paga para os geradores de conteúdo irem lá, vai ficar só conteúdo lixo. Então, basicamente é isso. Particularmente não sou um fã da rede social do Facebook. Gosto dos outros produtos dele, do Instagram e do WhatsApp, mas especificamente o Facebook não me atrai. E no mais, eu acho que é isso. O WhatsApp, cara, por exemplo, o WhatsApp é uma plataforma boa de trocar mensagem, sim, mas é muito básica, cara. Pô, você pega o Slack, por exemplo, que eu cheguei a fazer alguns testes com o Slack. Cara, corporativamente falando, dá de 1000 a 0 no WhatsApp. Não tem nem o próprio Skype, cara, da Microsoft. É muito, muito mais evoluído do que o WhatsApp. O Telegram, cara, tem uma API do Telegram muito boa e tal, não sei o que. O WhatsApp é muito fechadão. Eu acho que o WhatsApp, o Facebook precisa de rever um pouco a questão do WhatsApp, que é uma baita de uma ferramenta que ele tem na mão, mas que é muito subaproveitada. Isso daí, uma hora aparece alguém aí com um bom padrinho por trás e pode ser fatal para ele, né? Mas enfim. De modo geral, é isso aí que eu queria falar sobre o Facebook. Alguns pontos positivos, outros negativos. E aí você me diz aí se você gosta do Facebook, coloca ele na carteira ou não. De modo geral, essa é a minha opinião, mas se quiser comentar alguma coisa aí nos comentários, posta aí nos comentários do vídeo, no comentário lá do blog, você que sabe. Mas é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu.